que eu acredito que qualquer um pode ter a vida dos seus sonhos, que você pode ter uma vida de realização. E eu falo isso para você com conhecimento de causa, porque eu sei de onde eu vim. Se eu conseguir, você também consegue ter a vida dos seus sonhos, a vida que você merece, a vida que você deseja. Irmão, você é uma inspiração. Aprendi muito com você a vida toda. Você está no processo de despedida, fazendo o teu último evento. Eu sei o que o Rodrigo faz, eu vejo a transformação que ele traz na vida das pessoas e eu queria estar aqui, participar disso aqui. Então a minha expectativa era a maior de todas, era 1000 vezes, só que supriu essa expectativa. Eu confesso que foi melhor do que eu imaginava. A minha vida vai mudar, tá mudando na verdade, eu acredito que desde sexta-feira do primeiro dia que eu conheci aqui. A partir daqui é só coisas novas, experiências novas que eu levo com muita gratidão. Eu vou ser séria, eu não tinha expectativa nenhuma. Agora eu vou sair daqui curada e transformada. Esse é só o segundo dia do meu processo pro resto da minha vida. Parecia que a minha vida não andava, porque eu não tinha habilidade nenhuma em comunicação e isso custou muito caro. As fitas cassete começaram a fazer uma diferença na minha vida e eu comecei a gostar da leitura. Ali eu comecei a ler os livros e percebi que qualquer coisa que eu quisesse realmente aprender, eu poderia aprender e não conseguiria aprender sozinho. E foi quando, completamente inseguro, com medo, eu apareci numa palestra e aquela palestra foi o primeiro grande ponto de virada na minha vida. Naquele dia, aquele treinador, ele teve a capacidade de fazer uma virada nas minhas crenças e ali começou um novo destino. Foi nessa palestra que eu conheci o Rodrigo Cardoso. Nós tínhamos grandes sonhos dentro dos nossos corações e é curioso que se você pegar e viajar para o tempo, fizer uma viagem no tempo e virar uma mosquinha e ficar ali ouvindo a nossa conversa, os nossos sonhos comparado com as coisas que nós atingimos ao longo do tempo, eles eram muito pequenininhos naquela época, muito pequenos. Essa foi uma fase da minha vida que eu estava completamente perdido, eu estava morrendo de medo, tudo aquilo que eu temia estava acontecendo. O medo de não ter dinheiro, o medo de ter altos e baixos como minha mãe tinha, estava acontecendo na minha vida. E eu cheguei naquela palestra inseguro, tímido. Eu lembro de sentar na última fileira e eu não queria conversa com ninguém. E eu lembro que o palestrante, naquele momento, passou um papel em branco e pediu para nós escrevermos as nossas metas. Imagina, eu escrevendo metas, eu estava querendo sobreviver. Eu não entendia muito bem onde ele queria chegar, eu realmente não acreditava que eu poderia ser, fazer ou ter aquilo que eu quisesse. E foi então que ele percebeu que não só eu, mas quase ninguém tinha escrito nada. E ele pediu para nós fecharmos os olhos. Foi o primeiro momento na minha vida que eu tive acesso ao que eu chamo de interior, ao invisível. Foi a primeira visualização, quando ele pediu para nós fecharmos os olhos e nós olharmos para dentro da gente. E ele disse algo mais ou menos assim: imagina, Rodrigo, que era como eu ouvia, que você saiu de um hospital agora e o médico te deu uma sentença, um diagnóstico. Você só tem mais 6 meses de vida. O que você faria? Quais são as coisas na sua vida que você ainda deseja viver, que você deseja ser, que você deseja ter e você nem chegou perto disso? Ele disse: enquanto você ficar dando desculpas para você mesmo e para as pessoas que você mais ama, você vai continuar vivendo numa terra onde você não é feliz, mas você também não é infeliz de verdade. É uma terra de ninguém, onde você passa constantemente a tua vida dando desculpas do porquê a tua vida não está funcionando, do porquê você não está caminhando, do porquê parece que você patina e não sai do lugar. E essa foi a última meta que eu escrevi. Um dia eu gostaria de fazer pelas pessoas o que esse cara está fazendo na minha vida hoje. Alguma coisa estava acontecendo ali. Ele estava acessando as minhas raízes para mudar os frutos.
De alguma maneira, o meu invisível estava mudando. Aquelas crenças limitantes estavam sendo transformadas ali. E ali eu escrevi, minha última meta foi: um dia eu quero me tornar um treinador para poder contribuir, fazer pelas pessoas o que ele está fazendo por mim. E foi ali que nasceu o sonho, foi ali, naquela palestra, que tudo começou. Poucas pessoas sabem do seguinte: lá no começo, quando eu comecei minha carreira como treinador comportamental, existiam poucas pessoas que me inspiravam de verdade, sabe? Pessoas que faziam diferença brutal e que eu estava lá, olhando o site dessas pessoas, vendo o vídeo dessas pessoas, admirando massivamente a carreira e o impacto que essas pessoas tinham, sabe? E uma dessas pessoas tão especiais se chama Rodrigo Cardoso. Passei madrugadas olhando o site do Rodrigo, passei madrugadas vendo o vídeo do Rodrigo e isso me inspirou demais e ajudou muito a mudar minha mentalidade, sabe, no começo da minha carreira. E isso é magnífico. Rodrigo, tenho muita gratidão. Então, qualquer pessoa que esteja pensando em estar com o Rodrigo em algum treinamento, é um cara que tem punch, isso é importante para um treinador. Ele consegue ter esse despejo de energia que ajuda o aluno a ter uma compreensão maior, ajuda o aluno a chegar mais longe. Então, Rodrigo, querido, obrigado, cara. Obrigado por me inspirar lá no começo, obrigado por estar junto, obrigado por hoje em dia ser um amigo. Isso é um negócio que eu nunca imaginei na vida, né? Então, muito obrigado por estar fazendo, por você estar seguindo sua missão até hoje, tá? Gratidão imensa, tá bom? Nunca vou esquecer o quanto você me ajudou lá no começo, mesmo sem saber que estava me ajudando, tá bom? Parabéns. Quando você ensina as pessoas a ultrapassarem seus limites, eu vejo você como um professor de liberdade. E a liberdade é para você fazer o que você quiser, inclusive dizer não para tudo que você estava vivendo antes. Rodrigo, eu quero reconhecer você pela coragem de dar esse passo e agradecer você também. Quando eu fiz o L, eu levei a minha avó. E ela ter tido aquela experiência de andar na brasa fez com que ela se tornasse uma mulher mais corajosa, mais aberta para viver a vida e mais aberta para os desafios da vida. Eu lembro de um dia andando na rua e ela: ai, meu neto, me dá a mão aqui. Eu falei: que isso, vó? Você já andou na brasa? Ela: é mesmo, né? E ela foi toda confiante. Pode parecer uma besteira, mas eu sei o quanto isso marcou a mim e o quanto marcou a minha avó. Eu sei que nessa versão Ultimate desse UL, você está fazendo algo diferenciado para encorajar as famílias a irem juntas. Então, eu aconselho fortemente que, se você está ouvindo esse vídeo e tem a chance de levar seu pai, sua mãe, sua avó, como eu levei, seus filhos, sua esposa, seu marido, eu recomendo fortemente, tá bom? Rodrigo, Deus abençoe você nessa última entrega do L e por tudo mais que você vai viver em seguida, tá bom? Continue sendo esse exemplo de liberdade. Fica com Deus, amigo. Na primeira palestra da minha vida aconteceu algo que foi traumatizante. Eu nunca mais vou esquecer. Tinha um rapaz sentado lá na última fileira, ele levantou, ele veio andando pelo corredor, cruzou os braços, me olhou de cima e embaixo e fez assim. Ele saiu e blum, bateu a porta. E eu pensei, tomara que ele tenha ido no banheiro, eu nunca mais vi aquela criatura voltando. E o pior não foi isso, ele não foi o único. Eu lembro como se fosse hoje, outras pessoas combinando. Elas assim, parecia que estavam contando, vamos sair no 3, 1, 2, 3, levantava assim, um monte de gente, começou a sair uma fila, um atrás do outro. Sobrou uma meia dúzia de gato pingado assim, morrendo de pena de mim, sabe? Pensando, coitado desse cara. Eu tô contando isso pra você para dizer que se eu conseguir, qualquer um consegue. Eu fui abandonado falando sozinho. Praticamente aquelas pessoas ficaram ali morrendo de pena de mim. Quando eu saí, eu tinha uma convicção. Naquele momento eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais eu subiria num palco na minha vida. Mas adivinha quem estava lá me esperando? O Jober. Ele estava lá fora. E eu falei para ele assim, você viu o que aconteceu? Traumatizante. Eu nunca mais vou subir num palco na minha vida. E ele falou, calma, Rodrigo, calma. Eu falei, calma o quê? Você que tem bom jeito para falar com as pessoas, você que é carismático, eu nasci para ser engenheiro mesmo. Eu já estava pensando em voltar tudo atrás, eu não queria mais saber disso. E ele falou assim, calma que eu tenho uma boa notícia. Gente, eu estava desesperado por uma boa notícia. E eu perguntei para ele, qual é a boa notícia? Ele me abraçou, olhou nos meus olhos e falou, pior do que foi, nunca mais vai ser. Eu comecei a rir, eu falei assim, como assim? Você acha realmente que eu tenho solução? Que eu tenho alguma coisa para aprender aí? E ele disse, claro que sim. Olhou nos meus olhos e falou, você pode aprender tudo o que você quiser na sua vida, desde que você tenha humildade para buscar esse aprendizado.
E depois de um tempo eu entendi por que aquelas pessoas saíram e me deixaram falando sozinho. Você imagina se eu começasse falando assim: olá pessoal, meu nome é Rodrigo Cardoso e eu estou aqui muito entusiasmado, eu vou contar a minha história para dizer para você que eu acredito que se eu conseguir, você também pode. Talvez não pareça, mas eu estou muito entusiasmado. Eu estou pegando fogo aqui por dentro. Ninguém ia aguentar! Por quê? Porque faltava poder pessoal, faltava fisiologia, tom de voz. Eu entendi que esses ajustes fariam toda a diferença no futuro. Mas naquele momento eu estava aprendendo. Se você perguntar qual era o segredo que aqueles dois jovens tinham nesse início, eram dois: paixão e essa habilidade de comunicar essa paixão para as pessoas que estavam nos assistindo. Esse era, de verdade, o nosso grande segredo. Eu mergulhei no mundo do desenvolvimento pessoal e comecei a ler tudo quanto é livros, buscando entender onde eu poderia evoluir e aprender para realizar meu sonho de ser um treinador e fazer uma diferença na vida das pessoas. Foi então que um livro apareceu na minha frente, chamado Poder Sem Limites, de Tony Robbins. Talvez você já tenha ouvido falar dele, talvez não. O fato que, para mim, ele é um dos maiores, se não o maior e melhor treinador do planeta. Eu comecei a ler o livro dele e tinha muita identificação com a minha história. Depois daquela catástrofe, daquele trauma que eu tinha vivido, eu percebi que eu precisava melhorar minha performance. Em 1997, eu, Flávio Boabide, fomos os primeiros brasileiros, até então, até onde eu sei, os primeiros brasileiros a estar com Tony Robbins. Quando nós chegamos lá, as portas se abriram. Eu estava esperando um treinamento estilo do Sebrae, sabe? Com mesa, cadeira, mas não. Parecia um show de rock com raio laser, pessoas dançando no palco, todo mundo motivado, animado. Ali eu entendi que não existe transformação sem emoção. Se eu quisesse realmente ser um treinador que transformasse vidas, transformasse pessoas, eu teria que envolver as pessoas emocionalmente. É aí que a transformação acontece. Aqueles 3 dias foram disruptivos para mim. Realmente, uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original. Eu sou Jerônimo Temer. Talvez você me conheça, talvez não. Há 5 anos atrás, mais ou menos, eu era um servidor público e não era feliz com aquilo que eu fazia. Eu não tinha felicidade no que eu fazia. Não é que tem problema ser servidor público. Eu não era feliz. Eu resolvi viver de histórias que eu tivesse orgulho de contar. Eu resolvi deixar de ser advogado da União e resolvi que naquele momento o que eu ia fazer era ser palestrante motivacional, que fizesse as pessoas se motivarem para agir. Motivacional vem de motivação, né? De motivo para ação. E eu lembro claramente que naquela época eu falei assim, cara, eu vou buscar os melhores para me espelhar neles. E eu lembro claramente que a primeira palestra que eu fui assistir para entender como os melhores faziam foi do Rodrigo Cardoso. Então, Rodrigo, você além de ser um palestrante extraordinário, além de ser um professor, um treinador, é um cara que tem um coração enorme, se importa com as pessoas, incrível. Incrível que há, 5, 6 anos atrás eu estava indo lá te assistir e hoje eu tenho orgulho de poder te chamar de amigo e continuar aprendendo com você na nossa jornada. Eu fui um dos primeiros a caminhar na brasa. Quando eu voltei para o Brasil, eu tomei a decisão de trazer essa tecnologia para cá e que a minha missão começaria a acontecer. O fato é que eu tomei a decisão de levar essa mensagem para todo mundo. Segundo a sabedoria oriental, sorte é o rebento da preparação com a oportunidade. Eu vinha me preparando como treinador e palestrante há praticamente 5 anos, mas a oportunidade apareceu em meados do ano 2000. Ali num evento chamado 5 Chaves para o Sucesso, organizado pelo Pierre Schirman. Ele é o filho da família Schirman, Wilfredo e Heloísa, que são aqueles velejadores que saíram para navegar pelo mundo todo. Ali na plateia estava Maurício de Souza, diretor do Citibank. Ali a minha carreira deu alavancada. Ali foi onde, como palestrante corporativo, as coisas começaram a acontecer. Em dezembro de 2006, no dia 19 de dezembro exatamente falando, e eu fiz meu último salto de parapente, um esporte que eu já vinha praticando há 2 anos. Eu caí,
eu caí de parapente num acidente gravíssimo. As testemunhas falam que eu caí de 10 metros de altura e eu fraturei a vértebra T12. Foi praticamente um milagre eu estar andando hoje. Segundo o médico, eu esmaguei 70% da vértebra e o normal naquela época seria uma cirurgia para colocar placas e eu ficaria com sequelas para o resto da minha vida. E praticamente o milagre aconteceu. Eu fui para a Beneficência Portuguesa e o Dr. Montanaro, um neurocirurgião, ele foi o médico que trouxe uma cirurgia chamada cifoplastia para o Brasil. E essa cirurgia é a injeção de um acrílico biológico e ele reconstituiu a minha vértebra T12. E praticamente depois de 7 dias deitado, sem saber exatamente o que ia acontecer, veio a cirurgia e eu levantei sem sequela nenhuma. Depois de ter passado tanto tempo na cama, eu nunca tinha passado por nada parecido antes, eu fui para o banheiro tomar um banho. E eu lembro como se fosse hoje, 40 minutos tomando aquele banho e agradecendo, chorando, porque eu estava tendo uma grande oportunidade. Deus havia cuidado de mim. E eu preciso te dizer uma coisa, ali eu percebi que não importava mais ter ou não ter a receita financeira, não importava mais aquele sentimento de escassez. Ali, o fato de eu estar andando novamente, eu já estava no lucro. E todo aquele peso que eu carregava de preocupação, ele foi embora. E foi quando no final de 2008 eu fui convidado para participar de um documentário chamado Você Atrai o que Transmite. Um documentário feito no Brasil com as pessoas que trouxeram The Secret, a lei da atração, aqui para o nosso país. E eu fui convidado para contar a história desse milagre que aconteceu na minha vida com a recuperação do acidente do parapente. Foi lá que eu conheci também uma convidada para esse documentário, Rosana Braga. Eu já tinha ouvido falar dela, eu já tinha lido sobre ela. Tínhamos um livro, Os 30 Mais da Motivação, onde o meu nome, Rodrigo Cardoso, e o dela, Rosana Braga, estávamos colados um no outro como se fosse uma previsão do destino, com outros 28 escritores naquele mesmo livro. Eu a conheci pessoalmente no Parque Ibirapuera, na gravação desse documentário. E foi quando, no começo de 2009, eu estava solteiro e apaixonado por essa mulher incrível que eu a convidei para sair. Para minha alegria, ela aceitou e foi um encontro muito, muito especial. Desde que eu e o Rodrigo nos conhecemos, eu rapidamente percebi que ele era um homem com muita energia, com muita potência. Mas, segundo o meu ritmo, eu ia percebendo que às vezes essa potência vinha meio que sem controle. E as nossas diferenças nesse caso, especialmente talvez por eu ser especialista em relacionamento, eu ia percebendo que as nossas diferenças nos completavam. Eu sou mais tranquila, mais devagar e ao mesmo tempo percebo mais, analiso mais. E aí quando a gente resolveu compartilhar nossa vida, eu percebia que o Rodrigo trabalhava muito, criava muito, tinha uma visão muito distante, muito a longo prazo, né? Ele tem essa capacidade de criar um futuro, de criar sonhos, de materializar sonhos, mas às vezes eu percebia que faltava essa conexão com o momento presente, estar mais aqui e agora. E isso às vezes abalava o nosso relacionamento, eu sentia a falta dele, eu sentia que essa energia fazia com que ele estivesse em todos os lugares, menos no momento onde a gente estava, no lugar e na experiência que a gente estava vivendo. E quando veio o marketing digital, isso potencializou ainda mais. Era muito trabalho, muita dedicação, horas e horas de gravação. Claro, trouxe um ganho imenso para a nossa vida. A gente ganhou em prosperidade, em abundância, em velocidade de enriquecimento em todos os sentidos, tanto no conhecimento quanto no lado material, nas viagens. E aí foi onde eu entrei mais profundamente com essa questão do relacionamento. A gente precisava cuidar dessa área, porque sem um relacionamento saudável, equilibrado, conectado, a gente vai perdendo muitas vezes o sentido de tudo isso. E dentro do meu trabalho eu trago isso, e o mais legal é que o Rodrigo também sempre esteve disponível para olhar para esse lado, para olhar para a gente, para olhar para a relação e para rever o que precisava ser ajustado, o que precisava ser realinhado. É um grande orgulho estar do lado desse homem, é uma grande alegria ver o quanto ele é dedicado, o quanto ele é comprometido com o conteúdo que ele leva para o mundo inteiro, para milhares de pessoas. E eu espero cada vez mais ser uma esposa que acompanha e que está junto
e que cresce ao lado do companheiro. Essa é a minha missão dentro desse relacionamento. Isso é o que eu ensino para milhares de casais, milhares de pessoas no mundo, e é o que a gente está realizando dia após dia, principalmente trazendo essa ideia de viver o momento presente. Muito legal que essa consciência que a Rô trouxe sobre viver o momento presente trouxe equilíbrio para nós. Eu não acredito que nenhum sucesso financeiro ele justifique o fracasso no seu relacionamento ou na sua saúde. Em 2013 a minha agenda já estava lotada para 2014 praticamente inteiro. E era para eu estar feliz, eu não estava. Tudo que eu tinha sonhado, tudo que eu tinha escrito nas minhas metas já tinha acontecido. Lembra que eu queria aprender a surfar? Eu já estava surfando, eu comecei a surfar com 38 anos de idade. Nunca diga para você que você é velho demais para começar alguma coisa. Lembra que eu queria emagrecer? Faz mais de 10 anos que eu pratico yoga e eu atingi o meu peso ideal há muito tempo. Lembra que eu queria ter prosperidade financeira, liberdade? Eu tinha quase tudo aquilo que eu tinha almejado. E você vai ver agora o que aconteceu para eu prosperar nesse mundo, no marketing digital e poder estar me comunicando com você agora. Era dezembro de 2013 quando no Facebook apareceu um anúncio para mim. E mais uma vez o Joubert, ele teve uma participação muito especial na minha vida. Só que agora, não como meu mentor direto, como alguém que disse para mim, sozinho não dá e você precisa de um novo mentor. Ele estava me falando do Érico Rocha, que tinha recém vindo para o Brasil, e ele me convidou para conhecer o Érico ali em São Paulo. Eu ainda me lembro muito bem de como a gente se conheceu, aquele evento, aquele caos daquele evento, você entrando pro meu grupo de mastermind da época, né? E naquilo me deu uma oportunidade muito grande de te conhecer mais de perto, conhecer a pessoa Rodrigo e conhecer também o profissional Rodrigo, sempre apaixonado pela alta performance, a contribuição para o desenvolvimento pessoal, dando sangue para isso, de verdade. E me deu a oportunidade também de aprender muito com você, né? Pessoalmente, informalmente e também formalmente. Eu participei do Ultrapassando Limites do L, andei na brasa, fiz as dinâmicas, me desenvolvi e olhei de perto o tipo de impacto que você causou nesse Brasil. E ao mesmo tempo, por mais que esse impacto seja grande, eu entendo que chegou a hora de você explorar novos caminhos. E eu desejo tudo de bom nessa jornada, quiçá espiritual, quiçá metafísica, se eu posso definir assim. E eu acredito que muita coisa boa vai vir daí, não só para você, mas para o Brasil também. Porque é o seu tipo de pessoa que vai acabar contribuindo e voltando e devolvendo toda essa jornada que você... todo esse conhecimento que você vai desenvolver nessa jornada. Desejo tudo de bom, admiro para Dedéu o seu trabalho, obrigado pela contribuição. E para quem ainda estiver escutando e ainda tiver a chance de participar do último UL, do último Ultrapassando Limites, minha recomendação máxima, aproveita enquanto é possível. Muita paz, Rodrigo, muita liberdade, paz, você merece. Chegamos ao final desse documentário, A Despedida. Mas será mesmo que é uma despedida? Na verdade, é o final de um ciclo. E todo final é um novo começo, não é verdade? Eu quero te fazer um convite para refletir sobre o que você tem feito em sua vida. Se talvez não seja a hora de você também terminar um ciclo e começar outro. Eu tenho uma gratidão imensa a esses 25 anos de carreira, a todos os meus alunos que tiveram suas vidas transformadas, aos mentores que me trouxeram até aqui. No entanto, após chegar onde eu cheguei, eu descobri que tem muito mais para realizar e muito mais para conquistar. Mas esse é um caminho que agora eu preciso fazer sozinho. É um caminho para dentro, é um caminho mais espiritual, é um caminho onde eu descobri que toda a paz que eu e que você, nós precisamos,
ela não está no externo, ela está aí, dentro de você, aqui e agora, nesse exato instante. E é exatamente por isso que eu inicio esse novo ciclo. Se fizer sentido para você, eu vou me sentir muito honrado de ter a sua presença na última edição do Ultrapassando Limites. Mesmo que você já tenha feito alguma edição no passado, pode ter certeza que vai ser única e última, muito mais profunda do que qualquer outra que já aconteceu. Minha gratidão por você ter chegado até aqui e, se Deus assim quiser, nos encontraremos nos dias 5, 6 e 7 de maio ali em Campinas, na última edição que marca o encerramento desse ciclo. Um beijo no seu coração, fique presente aí, aqui e agora.